No Tânia de hoje, o Morazaken vai explicar a definição da palavra Teshuvá. A mitzvah da Teshuvá da Torá, o que é? O que é que a Torá, quando fala pra gente para fazer Teshuvá, é somente largar o pecado. Quando o Morazaken escreve somente, ele quer excluir principalmente jejuns, sofrimentos, masoquismo, torturas, coisas assim. Não quer falar que é fácil. É só largar o pecado, é somente isso. Como já vamos explicar daqui a pouquinho o que é a Teshuvá. Mas como existe um erro, achando que o jejum é o principal e a pessoa deve se colocar em castigo e sofrimentos para poder limpar os pecados, então o Morazaken vem e explica que não, que o que é Teshuvá é você largar o pecado, quer dizer, você mudar o seu comportamento, como já vamos ver. Como a gente vê isso na Guemará, no Shulchan Aruch, em relação ao testemunho, que a pessoa que mudou seu comportamento, ela já não é mais considerada um rachá dehain, ou seja, o Morazaken explica, para você não pensar que é uma coisa fácil, é só largar o pecado, acabou. Ele explica que a pessoa vai decidir no seu coração, coração completo, ou seja, uma decisão 100%, uma decisão convicta, para não voltar a fazer essa tolice, de ir contra a realeza de Hashem, e não transgredir mais a mitzvah tamelech, ou seja, não ir contra uma coisa que Deus falou, não faça, ele fez, ou deixar de fazer o que Hashem mandou para fazer, ou seja, mitzvot AC, e mitzvot AC, mitzvot ativas e mitzvot passivas. E isso é a principal linguagem da Teshuvá. O sentido da palavra Teshuvá é voltar para Deus. Voltar para Deus quer dizer reconectar com todo o coração para cumprir todas as mitzvot. Quer dizer, a pessoa errou numa mitzvah, errou ali, não fazia aqui, quer melhorar. Não é só, não cumpri a Shabbat, agora eu vou cumprir. Não, é fazer uma decisão de reconexão com Deus muito forte, de voltar para Deus, de querer cumprir todas as mitzvot. Como o versículo fala, Yazov Rashá Darko Veish Avin Moshevotav, vai largar o Rashá, o seu caminho, e o homem ruim, seus pensamentos, ou seja, mudar o pensamento, mudar o caminho, mudar a ideia toda e voltar para Deus. Isso é Teshuvá. Na passagem de Tzavim também está escrito, você vai voltar até Deus, vai escutar na sua voz com todo o seu coração, ou seja, mostra de novo que a Teshuvá é voltar para Deus e com todo o coração, uma coisa geral. Volta Israel ad Hashem Elokecha, Hashiveinu Hashem Elech Hashem, nos devolva para você, a gente pede, e toda a ideia é uma conexão muito forte. E não como a opinião do povão em geral, pelo menos na época do Morazaken, tinha esse conceito errado, que o principal da Teshuvá é o jejum. Não. Por mais que a gente citou no Tânia de ontem, aquela Guemará falando que pecados mais sérios, a gente falou que o término da limpeza, da capará, é através de sofrimentos. Esses sofrimentos, quem tem que decidir é Deus. Deus vai trazer para a pessoa, ou não, alguma situação para perdoar, como o próprio versículo que a Guemará citou, fala, o pacate, eu vou lembrar na vara, né, vou bater para perdoar o pecado, eu vou fazer, e não você. Então, de novo, a Teshuvá principal não é o jejum, não é o sofrimento. Quando que isso acontece? Quando é que Deus traz esses empecilhos, esses sofrimentos para perdoar a pessoa, para terminar o perdão? Quando a pessoa fez uma Teshuvá boa e essa Teshuvá está aceita para Deus, que ele voltou com todo o coração, aí Deus se desperta como resposta para esse despertar da pessoa e com bondade de Hashem, olha que interessante, para dar certo e terminar o pecado, Deus vai lá e traz sofrimentos nesse mundo que são muito pequenos em relação ao lá no mundo vindouro, quer dizer, muito mais fácil de pagar aqui, como o versículo fala, que Deus adverte quem ele ama. Quer dizer, isso é uma questão que Deus escolheu fazer para a pessoa e, como a gente falou, pode vir de várias maneiras, de várias formas. A gente sempre pede para que seja Beethoven, Nereva, Negley, de uma maneira boa e revelada. A gente não quer que seja com sofrimentos. Inclusive, tem uma reza que a gente fala antes do Shema, que Deus, pedindo para que Deus perdoe os pecados sem nos dar sofrimentos de doenças ruins, etc. Por isso que o Rambam e o Smag, o Sefer Mitzvot Gadol, os livros que explicaram sobre a Teshuvá, não citaram nada sobre jejum quando explicaram as leis da mitzvah da Teshuvá, mesmo quando estavam falando de pecados capitais, careta e tudo isso. O que sim o Rambam e os outros livros citam, o vidu e a confissão da pessoa falar claramente, né, se expressar esse arrependimento, essa volta para Deus e pedir perdão, como a própria Torá fala, o que está na Torá é isso, voltar para Deus, como a gente citou os versículos antes, e confessar os pecados. É isso, não jejuns. Mas tem outro lugar que está escrito sobre o jejum. No livro de Joel, o profeta fala, voltem a mim com todo o coração de vocês, com jejum, com choro. Então, parece que tem uma ideia de sofrimento, de jejum. Lá é por outro motivo. Era para cancelar uma gizerá, um decreto de uma praga que tinha de gafanhotos, etc. Então, para poder tirar aquele pecado da geração, o Joel, o profeta, falou para o pessoal fazer o jejum. E esse é o motivo, na verdade, de todos os jejuns que a gente faz, que, se Deus quiser, não precise fazer
quando acontece alguma desgraça, alguma situação assim no público, como está explicado, Megillat Esther, por exemplo, vamos fazer um jejum porque estava em apuros, a rainha Esther chamou Mordecai e mandou todo mundo fazer jejum. E também no livro de Mussar fala bastante sobre isso, né? O motivo que faz um jejum é realmente para tirar um decreto, para tirar alguma coisa assim, mas não que o jejum seja parte íntegra da Teshuvah. Agora, nos livros de Mussar, o que eles colocam muitos jejuns e sofrimentos para quem fez pecados que merecem morte, ou para quem fez pecado do sêmen em vão e tudo isso, que pela Torá é como se fosse morte pelos céus para quem faz esse pecado, como está explicado em relação a Eri e Onan, dois filhos de Judá que fizeram isso e acabaram falecendo. Então, por que que os livros de Mussar falam sobre jejuns? Se o principal da Teshuvah é voltar para Deus, é ter essa decisão forte de fazer tudo certo, é para poder se salvar de sofrimento de Hashem. Então, a pessoa ela já traz sobre si para não precisar vir. Esse é um motivo. Segundo motivo, para agilizar e apressar ao final do perdão, quer dizer, uma maneira da pessoa estar mais refinada, uma maneira da pessoa agilizar esse processo do perdão, e também, talvez a pessoa não está fazendo teshuvah com todo o coração, né, está com medo de Deus, então ela vai fazer um jejum justamente para ela tentar se aprofundar mais e fazer uma teshuvah de amor. Então, são motivos interessantes, bonitos para a pessoa fazer jejum, mas não que o jejum seja parte íntegra da teshuvah. Ay, 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 ay,